Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É sempre um prazer a gente se reencontrar, não é? Para podermos estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Na tarde de hoje, temos o imenso prazer de receber nosso irmão Soares, que é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica aqui em Caruaru mesmo, lá nas Rendeiras, né? E veio com sua esposa, também trabalhadora, nossa irmã Silmara, que também faz palestras aqui com a gente, em outras casas, né? Então o casal aí está, né, bem envolvido na divulgação da doutrina espírita, né? Então, que é uma coisa muito boa, muito positiva. E que Deus os conserve assim com bastante trabalho. E nós, de nossa parte, a gente está aqui no Maria Dolores, estamos hoje um pouquinho improvisado, né? Fizemos uma reformazinha aqui na casa, mas conseguimos aqui nos organizar para poder realizar, graças a Deus, e vamos adiante com nossos trabalhos, né? O tema que o nosso irmão vai tratar hoje, para mim está assim, um enigma, é Nas Sombras Densas, né? Não sei se é um título de é um capítulo de algum livro, vamos ver o que ele está trazendo para a gente, né? Mas deve ser, ele sempre nos traz um tema bem interessante e uma reflexão muito boa, tá certo? Então, antes de começarmos a título de exórdio, vou fazer só uma leiturinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos aqui, entrou o pessoal lá do C100, que é lá de Paulo Afonso, dando boa tarde, muita paz. Boa tarde também a você, muita paz. Curiosamente, né, é um centro também, é Maria Dolores, né? C100, acho que é Centro Espírita, eu não lembro bem qual é, mas é o Maria Dolores também. Inclusive, esses dias eu vi umas postagens deles, que eles encontraram alguns dados assim do batistério de Maria Dolores, né? Curioso, né? Dados históricos assim. E eles colocam nas redes sociais dele também a história dela, desde o nascimento, as coisas que ela fez. Muito legal isso, né? Então, boa tarde aí. Saudações para vocês também, amigos. Bom, eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, uma mensagem aqui do Espírito Pascal, tá certo? Sim, boa tarde também aos demais que entraram aí, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. E a mensagem que a gente trouxe é a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Vou ler só esse trechinho aqui, tá certo? Que é uma reflexão para nós, sempre muito importante a gente não esquecer da brevidade da vida, né? Da gente não se apegar excessivamente às coisas materiais, porque tudo que a gente tem aqui não permanecerá em nossas mãos, não é um bem real. Lógico, a gente tem todo o direito de utilizar esses bens aqui na Terra, e queira Deus que possamos utilizá-los com sabedoria, mas a gente não pode levá-los conosco, então não faz sentido a gente se prender a algo que não nos pertence de verdade. Por outro lado, existem aqueles bens que são propriedade nossa, que nada pode tirar, que os ladrões não roubam e as traças não roem, que já dizia Jesus, né? Então ele já enxergava, logicamente, com toda a sua grandeza espiritual, que para nós o que realmente importa é a questão espiritual. Isso é que é o mais importante, muito embora a gente deva e deve utilizar as coisas materiais. Não existe o que foi muitas vezes pintado para nós como pecado, as coisas materiais. Não, as coisas materiais, a princípio, elas são neutras, não são nem boas nem ruins. Tudo vai depender do uso que a gente faça dela. Uma faca, por exemplo, ela não é boa nem ruim. Ela poderá ser boa se eu usar ela para cozinhar, por exemplo, mas ela pode ser ruim se eu usar ela para agredir alguém. Então é o uso que a gente faz que torna a coisa material boa ou ruim. Então é isso, meus irmãos. Esse pequeno comentário, tá certo? Para a gente começar a reflexão com o nosso irmão Soares. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio que, por favor, venha fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais um domingo reunidos aqui
nas melhores das intenções, para te pedir luz, pedir força, proteção. Agradecer aos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. E iluminar o nosso amigo Soares, nosso irmão Soares, na sua palestra, com um tema bastante sui generis e que vai nos enriquecer muito. Obrigado, Senhor, que tenhamos todos uma boa semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. E sendo assim, meus irmãos, pedimos permissão ao Mestre Jesus para dar por iniciado nossos trabalhos. Então, com a palavra, o nosso irmão Soares. Que a doce paz de Jesus esteja neste momento em cada um de nós, nos possibilitando aproveitar ao máximo a oportunidade de comungar do alimento espiritual que recebemos através da palavra do Cristo, do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então hoje nós temos aí um tema nas trevas densas, nas trevas pesadas, que faz parte de uma expressão que está no livro No Mundo Maior, justamente no capítulo que tem o nome No Limiar das Cavernas. Mas antes de entrarmos propriamente no nosso tema, eu queria me referir aqui a uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, no último capítulo, no capítulo 180. Lá o nosso benfeitor Emmanuel nos diz o seguinte: é indispensável organizar o santuário interior, a fim de que as trevas não nos dominem. É indispensável organizar o santuário interior. Emmanuel se referia ao fato de que, vivendo no mundo de provas e expiações, aonde os conflitos de ordem material são constantes, aonde desastres, distúrbios, crimes, fazem parte daquilo que Jesus já havia dito a nós, de que na terra era necessário surgir escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Jesus se referia ao fato de que no mundo relativamente atrasado não há como impedir que surjam conflitos, desequilíbrios, escândalos. O problema todo é não sermos os veículos, os intermediários disso, mas que evidentemente nós topamos mais cedo ou mais tarde com situações difíceis, principalmente quando a gente observa a vida como se a realidade no plano material ela tivesse por si só respostas e significados para tudo que nos acontece. Mas a gente sabe que não é assim. Aqui é um mundo de efeitos, é um mundo de consequências, aonde, ao mesmo tempo em que nós colhemos o resultado do que já vivemos no passado, tanto em termos positivos ou negativos, como também fomentamos através das nossas ações novas, posteriores colheitas que decorrerão daquilo que estivermos fazendo. Mas uma coisa é certa: encarar a vida do ponto de vista material, achando que a vida começa no berço e termina no túmulo, é intensificar dificuldades e sofrimentos, porque invariavelmente eles irão surgir. E assentando o nosso ponto de vista em termos unicistas de uma vida só, nós estaremos em grandes tumultos interiores. E é por isso que Emmanuel diz: é necessário organizar o santuário interior nosso, o nosso campo de consciência, de atuação do nosso espírito, a nossa mente. É preciso organizar. E para organizar é indispensável perceber a vida do ponto de vista verdadeiro, do ponto de vista espiritual.
A partir dessa percepção, nós iremos organizar-nos interiormente. E a partir daí também fomentar a iluminação. A iluminação é decorrente de um fator que está íncito em todos nós. Nós somos todos, independente de crença, de cor, de identificação política, independente de qualquer fator de ordem humana e transitória, todos nós somos filhos de Deus. E é por essa ascendência divina que nós trazemos íncito em nós a presença da luz. Mas é necessário organizarmos-nos, despertarmos espiritualmente, para que essa luz flua e se estabeleça plenamente em nós. E é esse o objetivo maior da vinda do Mestre, da missão do Cristo, como está bem retratado lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 8. Eu sou a luz do mundo. Assim o Mestre se colocava. E de tal maneira nos convidava a essa aproximação da luz como sendo a meta maior da nossa vida. Mas aí, feito essa rápida introdução, nós vamos agora penetrar um pouco na revelação espírita através das obras do Espírito André Luiz e principalmente do livro No Mundo Maior, aonde enseja as observações maiores que temos para essa tarde. Então, o livro No Mundo Maior, de todas as obras da série Vida no Mundo Espiritual, é aquela que foi direcionada para as questões de ordem psíquica, mental, espiritual também por decorrência, porque nela André Luiz vai analisar nos mais variados capítulos histórias de espíritos que estiveram, e talvez alguns ainda estejam entre nós. O livro é de 1947 e retrata justamente os desequilíbrios que mais atingem a criatura humana na sua área mental. Então vai ser retratado aqui, vai ser retratado ao longo dos capítulos, problemas atinentes à esquizofrenia, problemas atinentes ao alcoolismo, outros referentes a distúrbios na área neurológica associada à espiritual, como aqueles provenientes das chamadas epilepsias, e também questões relativas à mediunidade. Envolvendo todas essas questões, a participação do mundo espiritual. Porque efetivamente nós vivemos em um mundo que, sem ser a realidade paralela, estruturada muitas vezes pelos conflitos de ordem social do homem, nós vivemos em uma realidade que interage conosco, a realidade espiritual. Por outro lado, nós também participamos do mundo espiritual diariamente, tanto quando estamos despertos, muitas vezes recebendo intuições, orientações, quando vamos dormir fisicamente, nos desdobramos e participamos de uma forma até mais ativa da realidade espiritual. Os espíritos também convivem conosco e nessa área não há exclusivismos da classe dos espíritos que participam. Claro que depende fundamentalmente dos interesses pessoais que alimentamos ao longo da nossa vida. Nós atraímos pelo pensamento, caracterizado pelas ações, emoções, sentimentos, com os espíritos que têm também sentimento e emoções
que se harmonizam com nossos interesses. O problema todo é quando esses interesses e essas emoções estão na área do desequilíbrio, estão nas áreas do desassossego, do conflito e, infelizmente, associado a doenças. Aí nós temos a presença, indubitavelmente, de espíritos também doentes, desequilibrados e que fazem parte do mundo espiritual. Então, essa realidade ela é constante. E os espíritos benfeitores, os espíritos que trabalham pela implementação do Evangelho do Cristo da forma mais ampla possível, eles também têm a necessidade de encontrar parceiros encarnados. Espíritos como nós, que nos abrirmos à prática do bem. Então, há espíritos benfeitores que, para materializar determinadas obras, determinadas ações mesmo no mundo físico, precisam e contam conosco como parceiro deles. E nesse trabalho é que nos vêm as obras do Espírito André Luiz, que são obras que vão minuciando os detalhes da realidade do mundo espiritual, fortalecendo profundamente as nossas convicções e positivando esse trabalho de parceria entre o mundo dos espíritos encarnados e o mundo dos espíritos desencarnados. Então, no livro, André Luiz vai apresentando junto ao instrutor Calderário as inúmeras ações e participações entre o mundo espiritual e o mundo material. E ao aproximarmos-nos do término do livro, no capítulo 19, aí nós temos no limiar das cavernas. E é lá de onde vem essa expressão da nossa palestra. Porque André Luiz já houvera participado inúmeras vezes em livros anteriores a No Mundo Maior de ações junto a espíritos envolvidos em sofrimento e em trevas também. A diferença é que essa agora são trevas densas, trevas espessas. Mas, por exemplo, no livro Os Mensageiros, que está para surgir aí a continuação do filme Nosso Lar, a continuação é com base no livro Os Mensageiros, programado para surgir entre nós janeiro do próximo ano. Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros. Então, lá nos Mensageiros, há uma situação bem peculiar, onde espíritos abrigados em um posto de socorro ao comando do espírito Alfredo que estruturara junto a outros espíritos assistência a espíritos que, vejam só, meus irmãos, espíritos que há muito tempo, mesmo desencarnados, não abriam os olhos, permaneciam dormindo, mas a grande maioria tendo pesadelos, tendo dificuldade, mesmo ali, aparentemente no corpo espiritual dormindo, mas espiritualmente vivendo conflitos terríveis. Claro que associados, parte a questões relativas a crimes, a problemas graves que aqueles espíritos criaram para si e para os outros. Mas o que aqui queremos chamar a atenção é que esse posto de socorro estava um plano espiritual entre nosso lar e a terra, mas um plano espiritual obscuro. E eles estavam abrigados, mas eles não admitiam e não se sentiam estimulados o suficiente para abrir os olhos.
a gente poderia se perguntar, mas por que essa resistência, por que essa dificuldade em inteirar-se da realidade espiritual? Muitos motivos. O principal deles é que quando nós nos possibilitamos realizar ações contrárias às leis divinas, quando nós, por exemplo, fomentamos prejudicar alguém, ou causar até um dano maior a alguma pessoa, normalmente nós procuramos realizar as sombras, as escondidas, para não sermos percebidos. Essa característica de ação na obscuridade, quando nós estamos encarnados, é uma opção. Quando nós estamos desencarnados, é uma consequência. Se as nossas ações, se nos envolvemos em coisas muito graves ao desencarnar, a gente não quer abrir os olhos, espiritualmente falando. Se assemelha muito a uma questão que podemos viver no mundo físico. Eu me lembro que houve um período que, alguns anos atrás, eu tive uma dificuldade imensa pelo uso de lente de contatos. Eu usei lente de contato durante muitos anos. Nunca teve problema nenhum. Mas, determinada vez, a médica ela errou o eixo de curvatura da lente. A princípio, a visão estava boa, mas a lente incomodava. Eu já usava lente há mais de 15 anos. Havia um incomodozinho, mas eu achava que era, por ser nova, um processo de adaptação. Mas, na verdade, a lente, por problema desse eixo de curvatura dela, ela começou a ferir, mesmo que eu não percebesse a princípio, a ferir aquela parte mais interna do olho, a córnea, exatamente. Aí eu voltei à médica, estava sentindo incômodo. A médica examinou, mas não percebeu a princípio. Eu voltei a usar. E o problema continuou. Aí quando eu volto de novo, havia algumas microperfurações da córnea. E sabe qual é o resultado disso? Essa situação que estávamos falando do mundo espiritual. A pessoa, quando tem qualquer probleminha na córnea, ela não suporta a claridade. Mas não suportar é a claridade dói. E não precisa muita claridade, não. A pessoa quer, e eu usei ainda durante algum tempo, óculos escuros. Porque a mais leve claridade incomoda. Incomoda que a pessoa não aguenta. Então, eu citei esse exemplo para termos uma ideia do problema do lado espiritual. Eles não abriam os olhos, porque abrir era dor. Dor relativa à consciência de culpa. Porque o livro dos Espíritos ele é bem claro para nós de que, devestidos do corpo físico, a intensidade dos sentimentos, das emoções, tornam-se muito maior do que quando nós estamos encarnados. E que, por outro lado, é o que mais atesta a significativa intensidade de vida que os espíritos desencarnados têm. Muito maior do que a que nós estamos tendo no corpo físico. Porque no mundo espiritual, desvestido da matéria, sentimento, emoção, aí é que é intenso. É por isso que tem aquela frase de Chico que alguns já ouviram e que eu lembro aqui. Quando ele fala sobre a saudade dos entes queridos, de pessoas queridas nossas que partiram para o mundo espiritual. E Chico diz, olha, a saudade é uma dor que bate dos dois lados. Não é porque você está no mundo espiritual que a saudade é menos intensa. Pelo contrário, é mais intensa ainda. Então, os sentimentos e as emoções são bem mais fortes. Então, lá tem esses espíritos assim, dormindo.
num galpão, mais de 3.000, um galpão que era uma espécie de alojamento improvisado em termos de posto de socorro. Periodicamente, a esposa de Alfredo, a esposa da sua última encarnação, Ismália, vinha ao posto e quando ela vinha, ela efetivava um trabalho de preces que era o combustível para fazer alguns despertarem. Então a prece de Ismália é uma das preces mais bonitas que é retratada na série André Luiz, está lá no livro Os Mensageiros. Então é narrado, certo dia, quando André estava lá, Ismália vem e faz uma prece, né? Rogando a espiritualidade, a ajuda para, sendo a vontade divina, intervir ali e ajudar aqueles irmãos a despertar daquele sono que, na verdade, era mais pesadelos do que sono. E André Luiz, até eu lembro aqui, ele diz que no momento da prece de Ismália, ela se transfigurava. E aí emergia do seu ser raios de luz diamantinas, a semelhança de diamantes, do brilho de diamantes. Do tórax de Ismália era como se tivesse uma lâmpada acesa. E aquele envolvimento da oração dela fazia com que alguns ou despertassem ou começassem a se mover, porque muitos nem se moviam. Eram como se fossem múmias desencarnadas. Então, essa questão. André também já tinha no livro Obreiros da Vida Eterna, lá tem um capítulo Treva e Sofrimento, onde André faz uma excursão com espíritos a lugares espirituais de sofrimento, onde a escuridão era uma das características, e eles estavam ali ajudando, dentro das possibilidades, espíritos que ofereciam condições de receber ajuda. Sempre importante aqui lembrarmos que, do mesmo modo que aqui na Terra tem muita gente que sofre e não quer ser ajudada, e não é por humildade, é por orgulho, porque não poucas vezes é preciso ter humildade para querer ser ajudado. No mundo espiritual também acontece muito. Espíritos sofrendo, como se diz popularmente, sofrendo para cachorro, mas que não aceita ser ajudado. E sabe por quê? Porque dentro deles existe muita revolta contra as leis divinas, contra a vida, contra tudo. E naquela revolta, eles não querem dar a mão a torcer. O próprio André Luiz, né? André Luiz passou 9 anos no umbral, onde ele se sentia injustiçado naquele lugar e não havia abertura para ele pedir ajuda, quando na verdade a ajuda já estava do lado dele. A mãe dele, Clarence e outros, que já fazia tempo que estavam tentando ajudá-lo, mas ele, naquele nível de desequilíbrio emocional, não enxergava ajuda e, na verdade, intimamente bloqueava que a ajuda lhe chegasse. Então, muitos espíritos ali, em Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz vai ajudar, e junto com a equipe associada a ele, mas aí a experiência agora é outra. Agora a experiência que está retratada no livro No Mundo Maior, que nós vamos particularizar, é porque André Luiz já tinha ajudado muita gente, muita, com Calderaro. Em um capítulo anterior, Calderaro vai com ele visitar um hospício. Naquela época, o livro é de 1947, havia hospícios ainda, né? Hoje, nem sei se ainda tem mais em algum lugar. Há alguns hospitais de tratamento psiquiátrico, agora o nome é esse, alguns inclusive associados
a médicos espíritas lá no Rio Grande do Sul e no sul do país, aonde efetivam a terapia que associam a psiquiatria ao trabalho mediúnico, ao evangelho, e tem uma repercussão de êxito, muitas vezes, em esquizofrenias e problemas outros, de 70%, 80%, onde outras terapias dissociadas da questão espiritual não conseguem. Mas aí vejamos, ele visitou alguns casos, é narrado, e depois disso ele vai com o Calderário encontrar-se com a equipe que estava dirigida por uma irmã chamada Cipriana. E Cipriana, quando vê André, até pelas próprias possibilidades espirituais que ela já tinha conquistado, ela percebe André e faz uma pergunta a Calderário: mas e o nosso irmão André, ele vai nos acompanhar? E aí o Calderário diz: ele vai por orientação de Eusébio, do instrutor Eusébio, que percebeu que seria importante. Ele está aí para fazer uma pesquisa, um levantamento de dados que vai levar lá para o mundo dos encarnados, para nós, através da mediunidade de Chico. E aí Cipriana diz: mas André não fez o curso para agir nas trevas espessas, é essa palavra mesmo usada. E aí o Calderário diz: não fez. Pois é, eu como responsável pela equipe não posso permitir que André vá. Mas Cipriana reflete: mas se Eusébio mandou, a princípio nada nos acontece sem que traga algum tipo de lição. Certamente tem algo para ele aprender aqui. Então façamos o seguinte: ele vai com você, Calderário, até o limiar das cavernas, enquanto que Cipriana, com outros espíritos, iriam cavernas adentro. Imagine só, o limiar das cavernas é porque naquele ponto em que André ia poder ir, aí é que a coisa ficava pesada mesmo. E como André não tinha esse curso, ele não poderia adentrar-se. A gente se lembra logo, né, dos cursos, dos estudos que é preciso se fazer antes de trabalhar efetivamente numa reunião mediúnica, né, na prática da reunião mediúnica. Às vezes se tem um conhecimento básico do espiritismo, mas isso não habilita a pessoa a ir trabalhar numa reunião mediúnica. É preciso que ela tenha realizado determinado aprofundamento na área de estudo da mediunidade. De tal maneira que o que vai acontecer na reunião mediúnica não lhe surja como uma surpresa desagradável ou um impacto de algo que ela não tinha ideia. Então, a gente vê que mesmo no plano espiritual, no caso de André Luiz, mesmo ele já tendo várias experiências, como eu citei, né, nos Mensageiros, em Obreiros da Vida Eterna, para aquela excursão naquele lugar ele não ia poder ir, face às situações que os espíritos iriam enfrentar nesse trabalho de ajudar outros. Então, nós também, como havia citado, há necessidade de um estudo aprofundado para alguém que deseje participar de reunião mediúnica na Casa Espírita, que são reuniões privadas, não são abertas ao público, justamente porque é preciso saber, ter um estudo do que vai acontecer e por que vai acontecer. Então, o André só iria poder ir até o limiar das cavernas, até próximo, mas não iria adentrar-se ali. E
aí inicia-se essa excursão no plano espiritual, onde André Luiz diz que percebe assim, uma planície de muito larga, e nela incontável quantidade de espíritos, milhares de espíritos, num local que já era relativamente difícil a visão, a percepção. Mas aqueles espíritos, eles estavam numa situação de dor e de sofrimento imensa. Os gritos, os sussurros, a agonia já chegavam aos ouvidos de André. E André chega assim e pergunta a Calderaro: mas eles podem nos ver? E aí Calderaro diz: alguns podem, mas não se interessarão. Eles estão totalmente voltados à questão deles. O sofrimento maior no plano espiritual, em grande parte, se assemelha muito ao que se passa com os espíritos encarnados. Quando a pessoa ela só cuida dela, que é a atitude profundamente egoísta, ela não percebe pessoas ou outras que em situações de dor e de sofrimento estão numa situação muito mais difícil do que ela. Ela não quer saber dos outros, ela quer saber dela. É aquela questão que faz com que o espírito encarnado ele estabeleça determinados tipos de fuga. Por exemplo, nos processos depressivos em geral, eles são analisados por alguns psicólogos como uma espécie de fuga psicológica também. A pessoa não quer, a pessoa está passando por um sofrimento que não aceita, está passando por um problema difícil, que tem certeza ela de que não merece aquilo, está sofrendo aquilo e não merece. Isso, quando vai se juntando, aí gera a revolta. E a revolta é a ponte para os processos depressivos. Normalmente, a característica de alguém em depressão é alguém que está revoltado contra si, contra Deus, contra a vida. Por isso é tão associada a depressão ao suicídio. Entre as doenças de ordem, os distúrbios ou doenças de ordem mental mais associados à depressão, estão os problemas graves como esquizofrenias e a depressão. A depressão ela está muito associada devido a isso. Em parte, a pessoa já está, mesmo que ela fisicamente não se mate, ela está num processo de suicídio íntimo. Ela está bloqueada para a vida. E é claro que nisso começa já bem antes a haver mudanças hormonais, problemas de ordem efetivamente física, porque o nosso corpo está profundamente ligado às emoções e à nossa mente. Quando a nossa mente e as nossas emoções estão em desequilíbrio, invariavelmente afeta o corpo. Então a pessoa que entra num quadro de tristeza que vai se intensificando, ela vai estabelecendo mudanças nos seus hormônios, e esses hormônios vão alterar, vão atuar de forma negativa em determinados órgãos e vai estabelecer o quadro vicioso da depressão. Porque a depressão, quando ela entra no quadro vicioso, é assim. A pessoa está deprimida porque está com os hormônios desequilibrados. Mas os hormônios desequilibrados ativam mais a depressão. Então, vai piorando a depressão, vai piorando o desequilíbrio hormonal. E chega o ponto, e a gente sabe que quando não há recursos de terapia, a pessoa vai ao suicídio. Inclusive, como nós estamos no setembro, no setembro, que é o mês assim, diferenciado já há alguns anos
para uma atenção maior à questão do suicídio, porque o suicídio ainda é e certamente ainda vai continuar sendo uma das maiores causas de morte da humanidade. Porque a depressão, a ansiedade e as doenças de ordem emocional têm aumentado, é uma pandemia mundial. A quantidade de pessoas em processos de doenças da emoção, da depressão, da ansiedade e de distúrbios psíquicos tem aumentado absurdamente. Então, a gente sempre lembra, quando toca nesse assunto, do CVV, do Centro de Valorização da Vida, né, que através do telefone 188, em todo o Brasil, ligação gratuita de celular ou de fixo, possibilita um acolhimento emocional e prevenção ao suicídio. O atendimento é 24 horas, porque muitas vezes a pessoa está no tratamento médico de depressão, de ansiedade, mas de repente tem uma crise de ansiedade de madrugada. E não vai ter um médico que na área teria que ser um psiquiatra para atendê-la. Então, o uso do CVV para essas situações é muito importante. Porque quando a pessoa liga para o CVV, vai ter um voluntário treinado para possibilitar, através da escuta, um desabafo, um alívio emocional para aquele que liga e que muitas e muitas vezes evita um quadro que estaria estabelecendo o suicídio. Então, o telefone 188 nós sempre procuramos lembrar. Então, voltando à questão, e aí o Caldeirão e o André estão preocupados com eles mesmos. Quando a gente começa a sair de nós e começa a, de uma maneira ou de outra, diminuir dificuldades ou sofrimento de outras pessoas, efetivamente se realiza em nós a chamada praxiterapia, a terapia pelo trabalho de ajuda, de voluntário que a gente faz. Porque há um benefício que é intrínseco. Quando a gente dá a mão a alguém, ajuda alguém, é como se a gente estivesse ajudando a si mesmo. É interessante como funciona na vivência do bem um sentido profundo de reciprocidade. Ninguém ajuda efetivamente alguém sem também estar se beneficiando. Mesmo que não queira e não tenha qualquer expectativa de reconhecimento ou de retribuição, mas ele, invariavelmente, ele está sendo beneficiado. E aí o André vai acompanhando o Caldeirão e vendo as situações. Muitos espíritos num desequilíbrio absurdo. A grande maioria não tinha noção de que estavam desencarnados. A maioria achavam que continuavam encarnados. Não entendiam o que é que estava vendo. E a gente sabe que isso acontece demais. Aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas sabem como isso acontece. Porque o mundo espiritual, a interação com os espíritos desencarnados é muito similar à que nós temos encarnados com o mundo material. Então, pensamento, sentimento e emoção ainda mais intensos. A pessoa, a grande maioria, não teve noção do que é espírito. Achava que espírito era uma energia, que espírito era algo que, se existisse com a morte do corpo, acabava. E aí, de repente, está numa realidade efetiva. E como é que eu morri? Como é que eu posso ter morrido? É por isso que alguns sonhos,
a gente tem alguns sonhos que na verdade, é um desdobramento. E no desdobramento, quando a gente encontra pessoas desencarnadas, a gente tem consciência de que o outro desencarnou. Mas fulano, como é que tu estás aqui, hein? E aí, veja, a pessoa está tão envolvida ali no desdobramento com o outro, que ela nem se toca que fisicamente ela está dormindo. Mas ali a realidade é tão viva, porque uma das características mais associadas ao desdobramento é a vivacidade de cor e de realidade. A pessoa se sente ali dentro. A característica de sonho, que é mais comum nós termos, é de estar assistindo. Então, sonho, a gente vai dormir e aí sonha que está trabalhando. E a gente fica olhando, trabalhando. Mas a gente se vê como se estivesse assistindo. Quando é um desdobramento, a gente se sente lá. A gente está ali com o outro. E aí, esses espíritos lá, eles não sabiam, eles achavam que estava vivo, não sabia porque estavam ali há anos, fisicamente falando. Aí André se aproxima do grupo, e aí ouve quando um deles diz: mas o que será isso? Por que será que a gente não sai desse lugar? Às vezes eu fico pensando que a gente está num pesadelo. Diz mais ou menos essas palavras. E André escuta, só que quando André escuta, ele não escutou só a questão da palavra, mas a vibração. E a vibração deu aquele impulso nele. Porque ele lembrou-se, quando escutou aquela voz, de um avô dele, que houvera desencarnado há mais de 40 anos. E aí ele se aproxima, mas... E aí quando olha direito para o espírito, vê umas feições meio parecidas com a do avô, diz, mas não é possível. E aí ele chega para o espírito e diz, mas... Aquele espírito, quando disse isso, será que isso não é um pesadelo? Os outros que estavam com ele, isso não é pesadelo, coisa nenhuma. A gente está aqui no meio desse ouro, porque esses espíritos, eles pegavam do mundo astral lama e jogavam para o peito, como se fosse ouro. Eram espíritos que, na última encarnação, se desequilibraram criminalmente na posse de bens, de propriedades, de coisas materiais. O pai de André, o avô de André mesmo, que começa a ser retratado, ele, na última encarnação, ele tinha uma irmã adotiva. E essa irmã adotiva, Ismênia, ela era adotiva, assim, o avô de André teve ela fora do casamento. Quando se casou, levou ela para viver com a família, quer dizer, era uma meia-irmã do avô de André, né? Era irmã por parte de pai. E quando os avós idosos estão falecidos, o avô de André faz com que ela não receba nada de herança. Por meios ilegais, junto aos cartórios daquela época, faz com que ela saia de casa, vá trabalhar como doméstica naquela época de uma forma muito rude. E mais adiante ele tem conhecimento até de que ela, se casara, tivera filhos, mas viera a morrer, viera a desencarnar. Mas aí vejam, e André se aproxima e diz, você
Cláudio, que foi dono da fazenda tal. E aí começou a dar, meu Deus. E aí ele disse, sou eu. Ah, meus familiares, todos esqueceram de mim. Só quem poderia se lembrar de mim era um neto. Eu tinha um neto, André. Esse eu sei que ele não se esqueceria de mim. E na época que André ainda era jovem, esse avô dele, que tinha muito dinheiro devido ao que fez, desde quando André era pequeno, tinha se comprometido com a família de André de que pagaria todos os estudos para que André se tornasse médico. Naquela época, tinha que ter dinheiro para ser médico. E, de fato, ele direcionou tudo para que André viesse a se tornar um médico. E André se lembra que a última vez que viu esse avô, ele estava na sala de aula e levaram a notícia que o avô dele tinha falecido. Ele sai da aula e vai à casa dele e diz que quando chega lá, a visão que ele tem do avô é o avô, os olhos vítreos e as mãos encurvadas, como se quisesse prender algo junto ao peito. E aí quando André escuta o avô dizer que era o Cláudio, aí André chega para ele, mas vô, você não me reconhece mais? E aí se abre para ele dizendo que era André que estava ali. O Calderário, que acompanhava tudo, diz o livro que Calderário não pôde conter as lágrimas, porque havia um propósito para que André tivesse naquele lugar e naquela situação ali. É como também acontece com muitos de nós, quando sem percebermos, somos direcionados pela espiritualidade a determinados propósitos. E de repente a gente está na hora certa e no lugar certo para ter, por exemplo, conhecido a revelação espírita. No lugar certo e na hora certa para que determinado fato importante pudesse ser realizado. E aqueles que não conhecem a realidade espiritual atribuem ao acaso, né? À sorte. Como tem até uma música popular, né, sobre isso, que diz como se a sorte... eu esqueci a frase que usam, quando na verdade é a providência divina. Quando há um encaminhamento, e ali se deu com André, para que ele fosse o porta-voz de ajudar o seu avô, que a partir daquele encontro vai se abrir as possibilidades para ele reencarnar. Aí a Ismália, houvera desencarnado já estava reencarnada no Rio de Janeiro, Ismênia, e estava com... Ismênia já estava com uns 18 anos, 17, 18 anos. E tinha um noivo. E esse noivo dela, o Nicanor, ele era um pedreiro, mas tinha muitas dificuldades. Ela tinha um projeto de se casar com ele, mas ela também trabalhava, mas o dinheiro era muito pouco, costura. E aí, à noite, quando ela vai dormir, ela é levada em desdobramento, né, por Cipriana, para ter um encontro com aquele que houvera sido o seu algoz na vida anterior. E ela, antes de ter um encontro, a Cipriana disse para ela, quando vê Cipriana envolta em luz, acha que está de frente a Nossa Senhora. Se ajoelha, meu Deus, eu não mereço. Ele não queria nem olhar, porque é um espírito iluminado. Mas aí Cipriana disse, não, minha irmã, nós estamos aqui para lhe ajudar. O que é que você mais deseja? E o que ela vai dizer? Se casar. Mas não tinha condições, ela era noiva. E aí ela disse, a gente pode
ajudar a você realizar isso. Mas a gente também está precisando da sua ajuda. A questão do trabalho em parceria. Os espíritos do bem, né, a gente muitas vezes precisa da ajuda deles. Mas eles muitas vezes precisam da nossa ajuda. Para ser feito o trabalho em parceria. E aí eles, bem, nós precisamos da sua ajuda também. Aí leva ela para ver o avô de André, o Cláudio. O que você sente? E Cláudio se identifica a ela, pedindo perdão. E ela diz, ela não se lembra. Ela está noutra encarnação. A princípio ela não se lembra. Mas aí com a ajuda dos espíritos, aí ela se lembra. E ela diz, claro, será nosso primeiro filho. Para mim será uma bênção se ele pudesse ser o meu filho. Resolvida a questão. Com a intervenção dos espíritos. Então é isso. Esse trabalho de parceria é um trabalho que acontece. Independe de religião. Porque os espíritos atuam, como a gente vê nesse livro, com famílias católicas ou evangélicas, independe de religião. O que realmente vai efetivar esse trabalho de parceria é a disposição de fazer o bem. E, de fato, ser intermediário de obras que elevem a humanidade. Então, nós deixamos aqui esse incentivo para a leitura do livro, No Mundo Maior, agradecidos pela essa oportunidade de compartilhar essas informações. Que Jesus, que os Espíritos do Bem, nos acompanhem de volta aos nossos lares com muita paz. Dirigente. Muito bem, meus irmãos. Então, graças a Deus, né, que tivemos aí uma lição muito importante para todos nós, né? E a gente poder aí compreender o quanto o Espiritismo ele é consolador para todos nós. Que veja só, mesmo aqueles espíritos muito endividados, cheios de problemas, doentes, problemas emocionais, muita vida via suicídio, né, chega ao mundo espiritual, mas mesmo assim ninguém fica abandonado, né? Lógico, a gente vai ter que assumir as consequências das nossas escolhas. Porque essas regiões de sofrimento aí, como a gente vê, como nós falamos muito bem, é a consequência, né? Por que o avô estava ali vendo aquela moeda no meio da lama? Era lama, mas ele via moeda, via ouro, né? Porque ele criou aquilo para ele, né? Mas isso não quer dizer, e foi muito bem mostrado, o cuidado que os espíritos têm com todos nós. Então, o carinho, a atenção. Então, por maior que seja o erro que a gente já tenha cometido, vale a pena a gente começar a se modificar agora e começar a fazer parte, né, dessa parceria com os bons espíritos, como foi muito bem explicado pelo nosso irmão. Então, Soares, muito obrigado, agradecendo sua presença aqui conosco, viu? Sempre muito esclarecedor. E vamos dar alguns avisos, tá? Hoje não vamos ter o passe individual, vamos fazer o passe coletivo. Durante a prece final, a gente vai fazer a prece e vocês vão pensando aí sentindo a vibração dos amigos e pedindo. É um momento um pouquinho de pensar na gente, tá? No momento do passe. É uma horinha que a gente pensa na gente. É bom a gente pensar nos outros, mas nesse momento a gente vai pedir uma ajuda para a gente ficar bem, os nossos problemas físicos, nossos desequilíbrios emocionais, né? Então é um momento para a gente pensar, para absorver esses passos que vêm, essas vibrações que vêm do mais alto para todos nós, tá certo? Muito bem. Também, ao final, quem quiser conversar um pouquinho, a gente vai atualizar sobre o nosso projeto das gestantes, né? Que ele agora está com o nome, é o projeto Aninhando Mães, que a gente já deu início a ele, está começando a trabalhar em parceria com o posto de saúde aqui da Nova Caruaru, a gente vai atualizar um pouquinho vocês do que a gente começou a fazer, tá certo? Muito bem. E os demais que estão nos assistindo, em outra oportunidade, a gente pode explicar também. Se quiserem participar também, serão muito bem-vindos. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá certo? E durante a prece, cada um mentaliza as vibrações vindo do mais alto para nos ajudar individualmente em nossas questões, tá certo? Senhor Jesus,
querido amigo, espíritos amigos, protetores desta casa, protetores da humanidade, nos colocamos nesse momento em situação de sintonia, de aceitação, para recebermos o medicamento espiritual que tanto necessitamos. Permite, Senhor, que estejamos realmente abertos para recebermos e que possamos, aproveitando essas vibrações, permitir que ela navegue por nosso corpo, especialmente nosso corpo espiritual, tratando das questões mais íntimas, ainda em desequilíbrio em nós, para que fiquemos bem, Senhor. Nos ajuda em nossas necessidades, porque somos ainda muito frágeis, Mestre querido, mas o Senhor sabe o quanto já ansiamos por nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado pela tarde de hoje, pelas reflexões, por tudo de bom que aprendemos nessa tarde. Que Tua paz, Senhor, nos envolva hoje e sempre. Muita paz para todos. E assim pedimos permissão a Jesus para concluir nossa tarefa, tá certo? Obrigado, pessoal, que nos acompanhou pelo Instagram. Um grande abraço para todos.